Esse é o projeto Autoridade Local, onde você, empreendedor, vai se tornar uma autoridade aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Você vai se tornar uma referência, onde quando a pessoa pensar no seu produto ou serviço, você vai ser a primeira pessoa ou a primeira empresa que as pessoas vão se lembrar. Então você vai se tornar uma autoridade em 90 dias utilizando estratégias digitais. Não são estratégias mirabolantes, são estratégias validadas, aonde você que tem um produto que já foi validado aí no mercado físico, está trazendo para o digital, ou você está começando já com o pé direito no digital. Nós oferecemos esse conteúdo gratuito de qualidade porque nós acreditamos que quando você tiver resultados, com certeza você vai poder dar mais foco naquilo que você é bom e vai deixar que a gente possa fazer o serviço aí para você. Então nós acreditamos em parceria nessa via de mão dupla, onde a gente entrega um conteúdo de valor e futuramente a gente se torna parceiros. Hoje nós vamos falar sobre público-alvo e persona. Qual é a diferença de público-alvo e persona? Público-alvo fala sobre características demográficas, como renda, localização, gênero, escolaridade, coisas como essa. Por quê? Porque quando a gente estiver veiculando os nossos anúncios, é importante que a gente coloque o nosso anúncio, a nossa identidade diante das pessoas que têm maior probabilidade de compra. Então, quando a gente define o nosso público-alvo, nós colocamos o anúncio certo diante da pessoa certa. A persona é quando a gente fala sobre características intrínsecas, filosóficas do nosso cliente. Então a gente vai falar sobre dores, desejos, aspirações, medos, são coisas que nós vamos estar comunicando de maneira efetiva com o nosso cliente. Quando a gente está falando sobre as aspirações, os medos, os desejos, a gente está vendendo um produto, a gente tem muito mais eficiência. Vou dar um exemplo para você. Quando você está falando com um homem de 37 anos que mora em Belo Horizonte e ele está em busca de um mecânico, ele tem uma dor. Então o público-alvo ele nos ajuda com a localização, ele nos ajuda com a idade, a gente se posicionar. Mas essa pessoa ela tem uma dor. A dor dela é um carro quebrado. Ela não está procurando um mecânico que tem X especialização, que tem Y qualidade, ela está buscando uma pessoa que resolva o problema dela. Qual que é a dor dela? A dor dela é um carro que está quebrando constantemente. Então, se você se posiciona falando que você é uma pessoa que resolveu X problemas, que as pessoas que têm o problema semelhante a ele, a dor semelhante a ele, você consegue resolver definitivamente essa dor, você consegue, então, cativar esse cliente. Então, o público-alvo vai nos ajudar, como nesse exemplo de mecânico, você encontrar a pessoa. E a partir do momento que você encontra a pessoa pelo posicionamento geográfico dela, você entende a renda dela, você começa a falar com as dores, com os desejos, com as aspirações dessa pessoa através da persona. Então o público-alvo nos ajuda com coisas relacionadas à localização, renda, gênero, e a persona vai nos ajudar com as dores, os desejos, a transformação, a solução do problema, comunicando eficiente com essa pessoa. Nós vamos aqui para o nosso documento, onde a gente vai ter um documento semelhante a esse. Eu já fiz o pequeno trabalho, né, aqui no nosso ClickUp de criar o nosso público-alvo e persona. E você vai preencher semelhante a isso. Eu vou falar aqui bem brevemente para não tomar muito tempo, eu já preenchi o que são esses detalhes. Quando a gente está falando de público-alvo, então, são dados demográficos. Para mim, para o meu negócio, você tem que entender a realidade do seu negócio. Localização é importante. Talvez para você não. Talvez você atenda todo o Brasil. Talvez o seu produto é online. Talvez o seu serviço pode ser feito home office. Então, para mim, como eu escolhi um mercado imobiliário, aqui a gente vê que a região metropolitana de Belo Horizonte é importante. Eu não me limitei apenas a Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte. A região metropolitana de Belo Horizonte são as cidades que também estão em torno, como Contagem, Betim, Vespasiano, Santa Luzia. Eu posso atender todas essas pessoas. Idade é um outro campo que para mim é importante. É importante para o seu produto ou serviço ter uma idade específica. Produtos que talvez seja para pessoas mais maduras, é interessante que você defina uma idade mais alta, um range mais alto. Talvez o seu produto ou serviço são para pessoas mais jovens. Então,
é interessante você colocar a idade. Aqui é uma particularidade do meu mercado, que você tem que ver que se tem no seu, é que a partir dos 35 anos, 45 anos, o banco começa a reduzir a probabilidade de financiamento para essas pessoas, porque o banco acredita que é um risco, porque a pessoa tem uma probabilidade de, como que eu posso falar? Expectativa de vida. A expectativa de vida dessa pessoa para o banco começa a cair, o banco entende que é risco. Isso não é discriminação, isso são dados do mercado. Então, o meu mercado, então, eu vou limitar para potencial compradores no range de 21 a 50 anos. Você entende aí como é o seu mercado, você coloca. Escolaridade, para mim, eu coloquei aqui como indiferente. Indiferente se a pessoa tem formação superior, se a pessoa tem ensino médio, ensino básico, para mim não importa. O que importa é a capacidade de financiamento dela. Talvez para você que trabalha para um ramo de escolas, seja importante saber que a pessoa tem um ensino médio completo, ou talvez você trabalhe com pós-graduação, seja necessário que a pessoa tenha uma graduação já feita, ok? Aqui, renda. Aqui você vai preencher de acordo com aquilo que o seu mercado pede. Na renda aqui do meu, eu coloquei, como eu vou atender do Minha Casa Minha Vida a um médio alto padrão, eu coloquei de 4 mil a 30 mil reais. 30 mil reais a pessoa ali ainda consegue comprar um produto de alto padrão e com 4 mil ela consegue comprar ali dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, para mim, esse range é interessante. Se você segmenta para o mercado de luxo, é interessante você colocar uma renda talvez maior. Religião. Para você tem algum aspecto, tem alguma relevância você colocar religião? Talvez o seu produto seja mais alternativo, seja algo mais descolado, talvez a religião tenha uma barreira para essas pessoas. Então é importante você colocar. Eu coloquei indiferente aqui, mas se eu quisesse colocar que eu quisesse alcançar, eu fizesse um dado, eu buscasse um dado, tivesse um estudo, onde as pessoas cristãs elas tivessem maior probabilidade de adquirir um imóvel, porque talvez essas pessoas buscam mais estabilidade, elas buscam construir raiz, eu poderia colocar aqui. Eu coloquei indiferente. Partido político, mais uma vez, talvez seja algo interessante você colocar aí. Se você comunica com pessoas que buscam ideais filosóficos da área da direita ou da esquerda, isso você pode adequar aí de acordo com o seu público-alvo, ok? Então, depois do público-alvo, a gente entra aqui na fase de persona. Eu já preenchi aqui com algumas dores e desejos. Como eu disse, a persona ela vai falar sobre as dores e os desejos do nosso cliente. Como assim dores e desejos? O seu cliente ele tem uma dor, ele tem um problema, ele tem algumas coisas que dificultam a vida dele. E você, como um empreendedor, tem um produto ou serviço que soluciona. E quando a gente está comunicando com as dores, é muito mais eficiente do que você falar ficha técnica. Como assim, Léo? Na persona, quando você está definindo a sua persona, você entende a dor do seu cliente, é muito mais fácil você conseguir cativar ele. Vou dar um exemplo. No mercado de tecnologia, quando você está desenvolvendo um site, você está desenvolvendo uma plataforma para um cliente, e você posiciona para ele que você sabe X linguagem de programação, estou falando aqui de um nicho, você trabalha com tal tecnologia, o cliente muitas das vezes não entende aquilo. Então aquilo não é importante para ele. Mas quando você fala para ele que você resolve a dor dele, exemplo de ter mais produtividade, você cria um software que dá produtividade, então você está resolvendo uma dor dele de baixa produtividade e você está falando de um desejo que ele tem de poder ter mais tempo. Então aqui a gente vê que quando você fala de especificidades técnicas, as pessoas não entendem. Isso não comunica com o seu cliente. Mas quando você fala da dor, do problema, aquilo fala com algo interno dele, algo que ele está sofrendo. Então, isso ajuda você a poder fazer com que ele tome uma decisão. Então, os nossos anúncios vão ser orientados a isso. A gente falar com as dores e os desejos, a transformação que o nosso produto ou serviço traz para o nosso cliente. Ok? Então, eu elenquei aqui algumas dores, que é morar de favor na casa de um parente. Então, quando a pessoa está buscando por apartamentos na planta, ela não quer uma casa, ela não quer uma construção de aço concreto. Ela quer sair da casa que ela está morando de favor nos clientes, dos parentes. Entende? Então,
Eu vou bater forte nisso. Saia da casa dos seus parentes, saia da casa dos seus pais. Então é uma dor que eu posso bater. Outro, mora num bairro perigoso. Então, dentro do meu nicho, a pessoa pode estar morando num bairro perigoso, ela está cansada da violência, ela quer morar num lugar mais afastado, ela quer morar no condomínio. Então, isso é interessante eu falar com ela. Quando eu falar dessa dor, talvez para ela seja algo que está sendo tão doloroso, sendo tão assim latente na vida dela, que isso vai fazer ela tomar uma decisão. Outro ponto que eu coloquei aqui, o atual apartamento é pequeno. Então, dentro daqui da minha realidade, dentro da realidade do meu produto ou serviço, a pessoa está vivendo aquela dor ali de morar num apartamento pequeno. Então, quando eu falar para ela, olha, mostrar um produto que é um produto amplo, é um apartamento, ela sai de um apartamento de 45 metros quadrados para um apartamento de 200 metros quadrados, aquilo para ela vai brilhar os olhos dela, porque é uma dor dela. Então, você tem que entender quais são as dores aí do seu nicho. Outro exemplo aqui, ela não se dá bem com a vizinhança, ela passa pela casa, eu posso fazer um anúncio muito relacionado a isso. Ela passa pelo seu vizinho e o vizinho dela fecha a cara para ela, ou o vizinho é fofoqueiro, e eu mostrar um local onde que existe muito mais privacidade, num apartamento, num imóvel onde ela vai ter muito mais privacidade, ela não vai precisar lidar com aqueles vizinhos chatos. Isso pode ser uma dor que eu posso bater. Outra dor, o apartamento é antigo. Eu posso mostrar para ela que ela vai ir para uma casa mais moderna, um apartamento mais moderno, um condomínio mais moderno, algo novo. Isso pode falar com ela. Então, aqui são algumas dores, eu elenquei apenas 5, você pode fazer 10, 20, por quê? Na hora que você estiver construindo seus anúncios, isso vai ajudar você, ok? Não deixe de documentar, documente todo o processo. Isso aqui vai nos ajudar muito quando você estiver fazendo seus anúncios, isso vai te ajudar você a poder criar ali títulos interessantes na hora que você estiver falando, você bater nessas dores, isso é o que vai fazer o seu cliente converter, ok? Desejos. Aqui a gente vai falar o que essa pessoa quer, o que essa pessoa sonha. Como as dores já nos falaram de algo que ela está sofrendo, os desejos são algo que ela quer ver no futuro. Aqui, um apartamento moderno. Né? A pessoa sonha com isso. A pessoa tem esse desejo. O nosso cliente ali, a gente posicionou, a gente encontrou ela ali através dos nossos anúncios, através das plataformas, e ela tem um sonho, ela tem um desejo de ir para um apartamento moderno. Ela quer um lugar com mais privacidade. Então, a gente vê que as dores e os desejos são dois pontos onde algo que a pessoa está fugindo de algo que a pessoa está buscando. O ser humano é assim. Ela está em busca de fugir de uma dor e encontrar um prazer. Então, é nisso que a gente vai bater. Outro desejo que eu coloquei aqui é um lugar com privacidade. Já falei sobre isso. Construir uma família. Não está diretamente ligado ao apartamento, não está diretamente ligado ao produto. Muitas das vezes, quando você estiver elencando as dores, os desejos, não vai estar diretamente ligado ao seu produto ou serviço, mas aquela pessoa se identifica com você através de algum valor, como exemplo, família. A pessoa quer construir uma família. Então você mostra para ela, olha, famílias felizes vivem aqui. Então isso comunica para ela, comunica com o sonho, comunica com o desejo futuro dela. Então a gente coloca isso porque quando a gente estiver falando isso, a gente vai falar sobre esses desejos das pessoas. Ela sonha com móveis planejados. A pessoa sempre sonhou com móveis planejados, mas ali na casa onde ela está, ela não pode colocar isso. É uma casa de favor e ela tem medo. Então, o sonho dela de ter móveis planejados, você pode falar, olha, você pode construir móveis planejados nesse novo apartamento e você começa a ressaltar isso. Isso brilha os olhos dela. Quer mostrar para a família que ela foi capaz. Então, a gente vê que quando você se posiciona falando, olha, você tem um sonho de mostrar que você é capaz de comprar uma casa. Olha, eu vou mostrar para você que você é capaz de comprar o seu novo apartamento nesse condomínio lindo. Então isso comunica com os nossos clientes, de forma que eles sentem muito mais impelidos a adquirir o nosso produto ou serviço. Isso é um dos exemplos aqui de persona que eu mostrei para vocês do meu projeto de mercado imobiliário. Você tem que elencar quais são as dores e os desejos do seu público. Como que o seu público se comporta, como que o seu público está vivendo nessa atual situação e para onde eles querem ir.
Isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver fazendo os nossos anúncios. Por isso é importante que você preencha esse documento de forma que a gente possa estar sempre visitando. Elenquei 5, 10, 20. Quanto mais dores de desejo você identificar aí no seu nicho, vai ser melhor para você na hora que você estiver veiculando os seus anúncios, quando você estiver aí criando a sua oferta para o seu cliente, ok? Então a gente fica por aqui falando sobre público-alvo e persona. Crie o seu documento, não deixe de fazer isso, elenque aí qual que é o seu público-alvo, qual que é a sua persona, que a gente vai trabalhar em cima desses detalhes, dessas informações futuramente. Te vejo na próxima aula. Até breve.